retomarmos o nosso conteúdo também. Ah, tá. A gravação foi iniciada, tudo certinho. Deixa eu gravar também aqui no celular, pessoal, como plano B de sempre. Caso ocorra algum incidente, alguma coisa. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Quem é? É Valdicélia. Aula de segunda-feira. Você disponibilizou onde? Eu não estou ouvindo, não. Eu não estou ouvindo, não. Não estou entendendo. Você está me ouvindo agora? Estou ouvindo. Falei só um pouco devagar, porque está cortando um pouquinho. Ah, tá. Eu quero saber da aula de segunda-feira, se foi gravada. Aula de segunda-feira. Isso. Aula de segunda-feira. Tu não quer escrever, não, Valdicélia? Oi? Tu não quer escrever, não? Ah, tá. O áudio, gente, de lá para cá tá horrível para mim. Desde ontem à noite, na aula de ontem à noite, que eu não estou conseguindo. Alguns alunos eu estou pedindo só para a gente, durante a aula, tentar fazer um pouco mais digitada, escrever um pouquinho mais, tá bom? Valdicélia, faça essa gentileza para mim, viu, minha irmã? Boa tarde a todos. Nós vamos retomar a gravação de segunda. Ainda não disponibilizei, não, Valdicélia. Eu tenho tanto no celular quanto baixado aqui. Só que o computador fica um tempão baixando. Aí eu tenho duas opções. Ou baixar o do nosso programa, que tem um chat com eventuais perguntas, isso é bacana, ou disponibilizar a gravação de celular. Entendeu? Eu vou ver se eu consigo fazer isso ou amanhã, sexta-feira, que é um dia mais tranquilo, ou sábado de manhã. É no YouTube. É sempre pelo YouTube. Viu? Eu tenho um canal lá, Valdicélia, que eu criei com aulas com temáticas diferentes, viu? Até as aulas futuras, se vocês quiserem antecipar por algum motivo, né? São os do semestre passado, que eu acabei disponibilizando nesse canal do YouTube, vocês podem servirá como uma revisão, como algo a mais. Tá bom? Bem, vamos tomar aí o nosso rumo, gente. Vamos ver o ponto da nossa última aula, né? Nós falávamos sobre classificação das normas constitucionais e intentando aí os primeiros passos na organização do Estado, na organização político-administrativa do Estado brasileiro. Aí, meus amigos, tentarmos entender um pouco do que é essa organização político-administrativa. O ideal é que cada um de vocês tenha o norte principiológico disso. Escute bem, viu? Cada um de vocês tenha o norte principiológico disso que eu estou verbalizando para cada um de vocês. Isso o quê, Paulo? Aqui, ó, vou escrever para você ficar bem situado, bem organizado. Nesse instante eu vou disponibilizar uns slides para vocês também, tá bom? Organização político administrativa. Organização político-administrativa, a organização do Estado brasileiro, e entender quais são os critérios utilizados para que nós tenhamos a distribuição de competências entre os entes federativos e como é que o Estado brasileiro se organizou. Inclusive, eu vou deixar de logo aqui, ó, escrever essa expressão, o princípio norteador, o princípio da predominância. Princípio da predominância de, boa tarde, Matheus, de interesses. E o que seria o princípio da predominância de interesses? Esse é um dos nortes da organização do Estado. Gente, o que é organizar o Estado brasileiro? É verificarmos, por exemplo, se nós vamos ter União, Estados e municípios, ou se nós teremos apenas União e municípios, ou União e Estados, acabaríamos com os municípios. Eu não sei se já comentei com vocês, acredito que já tenha comentado, que na organização do Estado, se fosse eu organizar o Estado brasileiro, claro que quando eu digo eu, na condição de componente de uma Assembleia Constituinte, reescrevendo a Constituição, um dos nortes que eu me iria utilizar seria a da otimização de gerência. Como é que você otimiza,
você se mostra mais eficiente na gestão das coisas. Isso em relação ao país. Por exemplo, eu discordo da existência, não sei se falei, por isso que eu estou repetindo, né? Dos vices, os vice-governadores, vice-prefeitos, eu acho que isso é um desserviço, não é necessário. Você tem um custo operacional para manter esses cargos imenso. Imagine só a título numérico, nós temos 5.560 municípios no Brasil. 5.560 municípios, gente. Significa 5.560 vice-prefeitos que estão aí onerando o custo Brasil. Da mesma forma, vice-governadores e afins. Da mesma maneira, eu entendo que nós não deveríamos ter polícias estaduais. Eu entendo que as polícias elas deveriam ser federalizadas de uma forma mais ampla, com guardas municipais bem estruturadas. Entendo, e aí observe que nas minhas ideias eu estou organizando o Brasil, viu? Organização político-administrativa. Eu, por exemplo, daria a gestão das escolas de anos iniciais, os primeiros anos de vida, de formação de um estudante, deveriam ser de escolas federais. Então, assim, o menino tem 5 anos, 6 anos, ele vai estudar onde? Numa escola federal. E seria como bancos do Brasil. Nós temos o Banco do Brasil em quase todas as cidades, boa parte das cidades, vamos falar assim, de nosso país. O salário do funcionário do Banco do Brasil é o mesmo, independentemente dele ser de Feira de Santana, Conceição do Jacuípe, Conceição da Feira ou de São Paulo. Você tem um nivelamento. Da mesma forma, eu criaria uma escola, seriam escolas infantis, de primeiros anos, onde a qualidade da educação ela seria equiparada. Os primeiros anos de formação do garoto. E a formação superior, ela seria pulverizada, como já é e muito, entre entidades particulares, onde os centros de pesquisa e extensão deveriam voltar a ser federalizados. Os maiores centros de pesquisa, e claro que com incentivo financeiro, a pesquisa, a produção e tal. Hoje nós sabemos que a divisão das competências relacionadas à educação, gestão da educação, elas são distribuídas. E isso dependendo do estado em que estejamos, pernicioso. Nós não temos uma qualidade nem educacional, tampouco, por exemplo, também de saúde no Brasil. Então, observe que quando eu sugiro como se deve fazer a gestão do país, como é que eu devo gerir o Brasil, eu o estou organizando político-administrativamente. Politicamente, cargos, a frequência de troca desses cargos, por exemplo, o pleito eleitoral para cargos do executivo é de 4 em 4 anos. Assim também do legislativo, à exceção dos cargos de senador. Um senador, ele é eleito para um mandato, meus colegas, de 8 anos. Eu acho isso um absurdo. Essa votação para um cargo eletivo, como é o cargo do Senado, o cara fica no mandato, e esse mandato é de 8 anos, pô. Imagine que se esse indivíduo ele for eleito para o primeiro mandato e reeleito, ele ficará 16 anos no poder, pô. Essa perpetuação ela é perniciosa. Criará e cria, inevitavelmente, uma sensação de acomodamento. Então, organizar político-administrativamente o Brasil é dar as diretrizes de gestão. Como as coisas vão se organizar. Como será a organização do nosso país. Mas não é só isso, não. Nós vamos olhar o país sempre de cima para baixo. Quando eu digo nós, na escrita do texto constitucional. Nada, Cláudia. Se quiser fazer alguma pergunta, estou aí. Você olha o país de cima para baixo e vai fazendo a distribuição dessas competências, dessas gestões, daquilo que nós teremos. Mas aí vem um ponto curioso. Eu digo que o primeiro norte para fazermos isso é o princípio da predominância de interesses. O que é o princípio da predominância de interesses? É verificarmos que, se o interesse ele for geral, aí as atribuições ou competências devem ser da União. Cláudia, pegando um pedacinho da aula passada para fazer o link com a aula de hoje. Entendeu, Cláudia? Se o interesse for geral, é da União. Se o interesse for regional, será dos estados.
E se o interesse que predomine por exemplo, for local, o interesse e a competência aí será dos municípios. Será dos municípios. Então, aí vem o bom senso para a gente perceber o que é de interesse geral, o que é de interesse estadual, o que é de interesse do município, interesse local. Exemplo, quem deve fiscalizar fronteiras? Quem deve emitir moeda? Quem deve legislar sobre direito penal? No Brasil, nós sabemos que a legislação sobre direito penal é da União. Contudo, se estivéssemos num país confederativo como os Estados Unidos, significaria dizer que nos Estados Unidos nós temos uma legislação que de estado para estado vai variar. Estado que adota a pena de morte e estado que não adota. Deixa eu ver, Ellen. Se o interesse for geral, aí as atribuições serão da União e tal. Exatamente isso, Ellen. Então, assim, a vinculação, gente, o que é o norte de entendimento é um pouco também de bom senso para aquilo que nós tenhamos. Agora, algumas ressalvas aí para vocês bem entenderem. Não sei se vocês sabem, perdão, não sei se vocês sabem, mas todas as competências da União e dos municípios estão expressas na Constituição. Estão escritas no texto constitucional. Você abre o texto de Constituição, está ali a competência escrita, sendo da União, aquilo que é dos municípios. Então, vou até colocar isso aqui de forma escrita. Ó, competências da União e municípios, elas são expressas. O que significa dizer que são expressas? É exatamente isso, gente, que eu estou verbalizando. Está lá no texto constitucional. Você vai lá nos artigos 21, 22, 23, 24, e você encontra todas as competências da União. Vai para o artigo 25, você já vai encontrar dos estados. 28, você encontra dos municípios. Então, as competências União e municípios expressas. Só que eu falei estados, contudo, estados têm uma observação um pouco mais curiosa. Que necessariamente as competências não estarão escritas, à exceção de uma. Os estados têm competências residuais. Os estados têm competência, então os estados possuem competência residual, o que não é da União e dos municípios, se presume dos estados. Pronto. Vou falar, Everton, o que você escreveu de uma outra maneira. Assim, quando eu atribuo a competência como sendo da União, eu estou vedando aos estados fazer. De que essa competência é da União. Então, está proibido ao Estado realizar ou fazer. Compreenderam? Então, na medida que eu dou a competência à União ou ao município, eu estou proibindo que o Estado o faça. Isso é assim porque antes os municípios, só a título de curiosidade, eles não eram dotados de autonomia. Autônomos eram a União e os estados. A Constituição de 67 deu todas as competências que eram da União. Listou aqui, ó. Aqui estão as competências da União. Não precisava dar a dos estados. Por quê? Se essa é da União, que eu não disse que era da União, logicamente será dos estados. Essa mesma linha de raciocínio foi mantida na Constituição de 88. Quando os municípios foram elevados à condição de entes autônomos, aquilo que era dos municípios passou também a ser escrito, expresso, mantendo-se a linha para os demais. União expresso, estados residuais ou remanescentes. Então, Paulo, eu vou encontrar escrito no texto constitucional as competências dos estados? Não, a exceção apenas de uma, e você não faz a regra pela exceção. Qual é a regra? As competências dos estados, elas são residuais, são de sobras. O que não for de um, que não for de outro, será dos estados.
Esse é o principal entendimento. Ô, Paulo, qual é a competência expressa dos estados? Lá na frente nós vamos ver, ela tratará sobre a exploração de gás canalizado. Inclusive, essa questão cai em provas, é repetida, é tão fácil, quando se diz assim, olha, de quem é a competência para explorar, mediante concessão ou permissão, os serviços de gás canalizado, aí está lá, União, Estado, município, Distrito Federal. Como é a única expressa dos estados, pô, não tem como você errar, saber logo, será aquela. Mas nós vamos também buscar alguns entendimentos. Willy Nascimento. Você quer perguntar, Willy? Como se analisa o que seria competência suplementar dos estados? Ó, Bianca, eu vou antecipar essa a resposta do nosso conteúdo. Nós estamos aqui, ó, nessa parte do conteúdo, sua pergunta é como se estivesse um pouquinho aqui na frente. Mas para matar logo a curiosidade, seria o seguinte, Bianca. O artigo 24 do texto constitucional tem 4 parágrafos. Artigo 24 do texto constitucional tem 4 parágrafos. E aí é dito no caput do artigo 24 o seguinte, que compete concorrentemente à União, Estados, legislar. Compete à União, aos Estados, legislar concorrentemente sobre. E aí você tem uma série de incisos. Passa todos os incisos, aí você tem 4 parágrafos. O primeiro parágrafo, Bianca, vai dizer assim, ó, a União cria uma regra geral. Os Estados, eles vão suplementar a regra geral. O que seria essa suplementação? Ó, Bianca, vamos partir do sentido do termo suplemento. O que é um suplemento? É um acréscimo, é um algo a mais. Diante de uma deficiência física ou orgânica, você precisa suplementar o seu organismo. Ou, em situações em que você precisa, dado um desgaste físico maior, você precisa, demandando um esforço de um reforço alimentar, você tem uma suplementação. Observe que suplementar é um plus, é um algo a mais. Ressalva, só se suplementa quando existe regra geral. Eu vou dar aqui um exemplo um pouquinho tosco, mas para você bem entender. O salário mínimo unificado nacionalmente é de R$ 1.045. Aí eu digo assim, regra geral, norma geral, salário mínimo unificado será de R$ 1.045. Pode um Estado criar uma lei de salário mínimo inferior a R$ 1.045? Não pode. Mas pode suplementar, dizer que ali naquele Estado o salário do comércio será de R$ 1.200? Pode. Eu criei uma suplementação. Então, só para responder um pouquinho, saindo daqui, Bianca, para cá. Porque eu não falei ainda de competências, viu? Nós não falamos da distribuição de competências. Só para você ter um norte aí, porque surgiu esse questionamento. Deixa eu ver aqui, parece que alguém me fez uma pergunta anterior a isso. Deixa eu ver. Só foi o de Everton, né, confirmando, os estados possuem competência residual, ou seja, o que não é da União e dos municípios se presume dos estados, aí já tínhamos comentado. Bem, seguindo então a mesma linha de raciocínio, nós vamos ter as competências seguindo uma linha de predominância de interesses. Qual é o interesse que predomina? Aí eu atribuo à União, ou atribuo aos estados, ou atribuo aos municípios. Isso é predominância de interesses, princípio da predominância de interesses. Diante disso, eu sei que a Constituição distribuiu as competências. Na distribuição das competências, seguimos uma regra em que todas as competências da União e dos municípios estão expressas. Dos estados, elas são residuais. Pronto, acabou aí o problema. Mas como é que surge esse estudo? Onde está isso que eu estou verbalizando para vocês no texto constitucional? Está entre os artigos, vou escrever aqui, artigos 18 e até USC, né? USC é a expressão latina para isso, artigo 18 até o artigo 36. E aí nós vamos entender um pouquinho
a formatação disso. Artigo 18, 19, 20. E aí vamos ao núcleo de nossa aula de hoje. Serão os artigos de 21 a 24. Entendeu? Os artigos de 21 a 24, você entenderá muito, matará muito do que lhe será exigido em relação à organização político-administrativa. Tá bom? Eu vou compartilhar aqui uma tela de slide. Quando eu partir para o slide, eu fico sem acesso ao chat, tá bom? Aí eu volto logo depois para ver as perguntas, o que... Boa tarde, pessoal. Tive problemas para acessar a aula semana passada, alguém sabe onde foi postado? Não, Juana. Se foi a aula de segunda-feira, não postei ainda, não. É isso que eu estava comentando no iniciozinho da aula, tá bom? Mas depois você se informa aí com os colegas o que eu havia verbalizado. Ó, voltando, o slide, ele vai falar um pouco sobre essa organização e como nós vamos distribuir isso. Deixa eu compartilhar essa tela aqui com vocês, viu? Vou pedir só para alguém abrir o áudio para me dizer se consegue visualizar aí o slide. Alguém com áudio aberto para me dizer? Abriu sim, professor. Abriu sim. Sim? Foi um sim isso? Sai como um ruído para mim. Eu acho que sim, né? Vamos lá. A organização do Estado, e era o que eu até então estava falando para vocês, nós vamos analisar a formação, competências e características desses conceitos. Primeiro dos artigos 18, 19 e 20, com os conceitos de cada um. Paulo, muito necessário estudar os artigos 18, 19 e 20? Ô, gente, não. Para ser muito sincero. Do artigo 18, por exemplo, o que se cobra é o parágrafo 4º. O artigo 19 são 3 incisozinhos muito diretos, muito fáceis, vocês vão ver isso. E o artigo 20 do texto de Constituição se refere aos bens da União. E aí eu peguei o artigo 20 integralmente, coloquei aqui no slide. Vou apenas mencionar quais são os artigos mais importantes para vocês lerem, verem o que seria isso. Aí vem o núcleo de nossa aula, que é o entendimento dos artigos de 21 a 24. Artigos de 21 a 24. Depois, nós temos um grande bloco dos artigos 25 a 33, onde nós temos as competências de estados, municípios, Distrito Federal e territórios. Cobrança infinitamente menor dos artigos 25 a 33, quando comparado, gente, a esse núcleo aqui de 4 artigos, 21 a 24. Estudaremos, inclusive, os artigos ímpares, 21 e 23. Depois, os artigos pares, 22 e 24. Pois bem, vamos aí ao artigo 18. Eu quero que vocês entendam o caput do artigo 18, a importância dele. Depois eu volto à minha imagem para a gente falar do parágrafo 4º do artigo 18. Entender rapidamente aqui e palavras-chave que estão aí, direto ou indiretamente, apresentadas nesse caput do artigo 18. Eu vou ler pausadamente para vocês poderem entender. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. Autonomia não pode ser confundida com soberania. Quem é soberana é a República Federativa do Brasil. Essa é soberana. A União não é dotada de soberania. Muitas vezes, a União é confundida com a República Federativa do Brasil. Mas a União é um ente público que tem capacidade de gestão, como tem os estados, o Distrito Federal e os municípios, mas que não pode ser confundida com a própria República Federativa do Brasil.
E o próprio termo, república, coisa pública, fruto de uma federação e não de uma confederação, portanto, lá na frente eu até poderia falar de uma teoria bem bacana, curiosa, de formação centrípeta e centrífuga, do termo federação e confederação, só por curiosidade, viu? E aí, os termos primordiais que direto ou indiretamente se apresentam a partir do caput do artigo 18. A partir do caput do artigo 18, 5 palavrinhas aí estão vinculadas a esse conceito. Federação, república, democracia, presidencialismo e autonomia. A partir do artigo 18, esses conceitos são explorados em questões, viu, gente? Esses conceitos são os conceitos explorados em questões. O conceito de federação, de república, o que é forma de Estado, o que é forma de governo, o nosso sistema democrático e presidencialista, onde todos os entes eles possuirão autonomia. Guardar essa imagem com essas 5 palavrinhas, gente. Federação, república, democracia, presidencialismo, autonomia, são os termos cobrados a partir do caput do artigo 18. Bem, antes de passarmos ao artigo 19, vou interromper essa apresentação aqui, porque do artigo 18 eu vou ao que mais se cobra. O que mais se cobra? Deixa eu voltar aqui a minha imagem com vocês. Ops. Deixa eu fechar o compartilhamento. Pronto, voltando. Ó, do artigo 18, então vamos lembrar, né? O artigo 18, você percebeu que nós temos 5 palavrinhas-chave, os entes eles são dotados de autonomia. Me permita só lembrar um pouquinho também a ideia de autonomia, viu? As ideias de autonomia. Autonomia. Autonomia significará autogoverno, autogestão, autoorganização. Quem escolhe o meu prefeito sou eu, munícipe de Feira de Santana. Não é o governador que nomeia o prefeito. O dinheiro que aqui é arrecadado no nosso município, ele será gerido, ele será utilizado de acordo com o entendimento do próprio município. Então, eu tenho um autogoverno, autogestão, autoadministração. Eu que escolho se eu vou criar esse ou aqueles cargos, se eu vou fazer, nesse momento, concurso para guarda municipal, ou se eu não vou fazer. Então, nós somos dotados de autonomia. Todos os entes federativos, eles são dotados, gente, de autonomia. Essa palavra é importante. Mas, no artigo 18, e aí vem um ponto importante, eu dizia que a organização política administrativa compreende União, Estados, municípios e Distrito Federal, todos autônomos nos termos desta Constituição. E aí tem lá um parágrafo primeiro dizendo que Brasília é a capital federal. Acho que aí não vai causar dúvida. Temos o parágrafo 2º, formação de territórios. Brasil tem territórios? Não, mas possível de serem formados novos territórios. Temos no parágrafo 3º desse artigo 18 a formação de estados e o importante que é o artigo 18, parágrafo 4º. O que vai dizer esse artigo 18, parágrafo 4º? Como se formarão os municípios do nosso país. Como é que se dá a formação de municípios? Estudo de viabilidade municipal, publicado e divulgado na forma da lei. Ao lado do estudo de viabilidade municipal, nós vamos ter a oitiva da população diretamente interessada por meio de plebiscito, uma lei estadual criando o município, e essa lei que deve ser discutida e votada dentro do prazo de uma lei complementar federal. Então, vamos lá, parte a parte, quais são os requisitos aqui para a formação de um município. Estudo de viabilidade,
é viável economicamente, ele tem como deixa eu ligar aqui a gravação do celular de novo, porque entrou uma ligação, tive que recusar e cortou. Estudo de viabilidade, que significa dizer que eu tenho que perceber se há viabilidade econômica naquela localidade pretensamente dotada de desejo de criação municipal. Eu tenho que verificar se é viável economicamente. Se não for, paciência, o estudo também vai dizer isso. É claro que esse estudo, gente, tem uma série de variáveis aí, econômicas, projeções e tal, mas tem um fundo político muito forte, e isso justificará situações de municípios muito pequenininhos na Bahia, que há 20 anos atrás foram criados, a gente percebe que não houve evolução nenhuma, a ponto de muitos dizerem assim, e aquele município ali vive de quê? Vive da prefeitura. Viver da prefeitura, não existe, ninguém vive da prefeitura, você vive do município, viu? Prefeitura é espaço físico, mas, como se diz. E o senhor falou com a Isabela do Junco ontem, foi! Falei, Cláudia. Ela era da turma da tarde, mas era da turma da noite, né? Enfim, e infelizmente não há como a gente perceber porque o jogo tá bombando, né? Como é, e essas aulas ficam gravadas, depois vai correr mundo. Aí daqui a algum tempo, se alguém assistir essa aula gravada no YouTube, vai dizer assim, rapaz, que porra é Junco? Onde é que é o Junco? Enfim, primeiro estudo de viabilidade municipal, publicado, divulgado na forma da lei, e a segunda parte, ouvir a plebe. Plebe é o povo. Então, a segunda fase, ouvir a população diretamente interessada por meio de plebiscito. Ô, Paulo, qual a diferença? Qual a diferença? Botou o S errado. Plebiscito. Vamos escrever errado. Qual a diferença de plebiscito e referendo? No plebiscito, eu vou escutar o povo com a seguinte pergunta: vocês querem que seja criado aqui um novo município? É sobre algo futuro. Se fosse para referendar, seria assim: olha, já criamos um município, está aqui, está já existente. Mantém? Deixa ele aqui? Se sim, eu estou referendando. Ou não referendando quando eu peço pela desconstrução. Então, eu tenho plebiscito, ouvir a população diretamente interessada por meio de plebiscito. Terceira fase é, quem cria o município não é uma lei do município. Quem cria o município é uma lei estadual. Então, lei está uma lei estadual. A lei estadual é que criará o município. E essa lei ela tem que ser publicada, ela tem que ser discutida dentro do prazo de uma lei complementar federal. Pausa. Nós temos damos uma importância muito grande a essa criação de municípios. O Brasil tem dimensões, lugar comum que eu vou falar, dimensões continentais, mas é uma verdade. E você viaja de um município para outro aqui no Brasil, você viaja horas atravessando, se você vai aqui no Nordeste, atravessando aí vias extremamente longas, sem um pé de gente, uma casinha aqui, outra acolá, povoados muito, muito distantes. Então, temos uma preocupação muito grande em fazer um ambiente mais povoado, em termos uma ocupação do solo de maneira mais racional. Estamos vendo estatutos hoje, leis hoje com a importância mais dilatada, é o caso do Estatuto das Águas, o uso racional das águas, enfim. O artigo 18, parágrafo 4º, ele é muito cobrado. Agora, só para não fugir muito, só para lembrarmos também, o artigo 18, parágrafo 3º, falará também sobre a formação de estados e dirá que os estados, eles se formam por plebiscito e lei complementar. Por plebiscito e lei complementar.
Onde essa lei complementar ela é discutida e votada? No Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai ser convocado para discutir proposta de criação de um Estado, fusão de um Estado, se nós vamos ter a divisão de um Estado, se nós vamos ter o desmembramento de um Estado. Não dá para te revisar tudo, mas eu chamo a atenção de vocês para essas palavrinhas. Fusão de Estados. Estado A com Estado B vira um Estado C. Quando nós temos a divisão de Estados, o Estado A, ele é dividido e a sua partezinha vira um Estado B. Então, nós temos a possibilidade de estudarmos aí essas expressõezinhas do que é fusão, desmembramento, divisão. É bom que depois vocês deem uma olhadinha nisso, viu? Eu lembro que o Estado do Pará tinha uma proposta aí de divisão, onde nós teríamos, salvo engano, eu não digo os nomes com muita certeza não, mas seria Pará, Eldorado e Tapajós, salvo engano, salvo melhor juízo. E a proposta não foi aprovada, mantendo-se integral o Estado do Pará, sem qualquer alteração. Mas a todo momento nós temos aí tramitando no Congresso Nacional propostas de fusão, divisão, desmembramento de estados. Tá bom? Pois bem, dito isso, aí eu volto agora ao slide para nós pegarmos o nosso artigo 19 e 20, que eu estou doidinho para chegarmos ao núcleo de nossa aula, que é a distribuição de competências. Entendemos aí algumas expressões. Deixa eu compartilhar a tela novamente com vocês, gente, para finalizarmos o artigo 19 e 20, tá bom? Bem rapidinho mesmo. Artigo 19 e 20. Vamos lá. Vocês estão conseguindo visualizar aí, gente? Artigo 19. Alguém abre o áudio aí para me informar? Sim, professor. Pronto, show de bola. Beleza, obrigado, gente. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Gente, poucos artigos da Constituição têm redação proibitiva, viu? Então, uma atenção maior a artigos que têm redação proibitiva. Como assim? Olha o caput. Vedações. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O que se veda a eles? O que eles não podem praticar ou fazer? Atentem para os verbos, viu? É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer, subvencionar ou embaraçar o funcionamento de igrejas. Vou colocar logo aqui, ó. Igrejas. Estabelecer, o Estado pode criar a Igreja da República Federativa do Brasil? Não, não pode. Pode proibir o funcionamento de uma igreja? Também não. Não pode proibir o funcionamento de uma igreja. Não pode dificultar o funcionamento de uma igreja. Da mesma forma, não pode recusar. Recusar o quê? Fé, autenticidade. Há documentos públicos. O documento confeccionado lá na cidade de meu pai já falecido há uma década, o documento feito lá em Caldas de Cipó, onde o pai nasceu, na verdade, o pai nasceu no Buri, que é um distritozinho de Cipó. O mesmo documento confeccionado lá, fruto de um nascimento no Buri, em Caldas de Cipó, na cidade de Cipó, tem o mesmo valor que uma certidão de nascimento confeccionada aqui em Feira de Santana. Então, a União, os estados, o Distrito Federal não podem recusar fé a documentos públicos. Isso causaria um grande problema social. Imagine se eu fosse dizer que o documento do município vale mais do que o do estado, ou vice-versa, causaria uma desorganização político-administrativa imensa. Da mesma forma que não pode haver, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios criar distinções ou preferências entre brasileiros. Como assim? Se eu faço um concurso público, eu não posso, pessoal,
Eu não posso dizer, você para se inscrever nesse concurso público aqui, você tem que ser natural de Feira de Santana. Ou, para você fazer esse concurso, tem que mostrar que mora em Feira, viu? Se você morar em Salvador, você não faz o concurso aqui, não. Vou fazer concurso para a Polícia Militar da Bahia, mas só vai fazer o concurso para a Polícia Militar quem é baiano. Se você é pernambucano, não vem para cá não, que você não faz esse concurso, viu? Então, se você exige ou tem esse tipo de exigências, estaria contrariando o artigo 19 do texto constitucional, você estaria criando distinções entre brasileiros. Compreenderam? Eu vou interromper esse compartilhamento aqui. Vou dar 2 situações para vocês refletirem. 2 situações vividas por mim, em exercício de advocacia. Observem as 2 situações e me digam o que é que se acha sobre isso. Certa feita, alguns anos atrás, eu advoguei para uma Câmara de Vereadores em que um município pertinho aqui de Feira, e tinha uma proposta de lei feita por uma vereadora, que era professora. Coincidentemente, essa professora ela foi minha aluna de pré-vestibular, muitos anos atrás. Muito esforçada, muito inteligente, era vereadora nesse município. E os caminhos do destino, né? Nos cruzamos quando eu procurador da Câmara e ela como vereadora, ediu lá naquele município. A proposta dela era bem interessante. A proposta era a seguinte: o município estava em expansão e estava fazendo contratações de empresas. As contratações de empresas eram por licitação. Então, vamos pavimentar aqui o município, algumas ruas do município. Pronto, beleza. Então, se a gente vai pavimentar, vamos fazer uma licitação, contratar uma empresa. Só que o município era pequeno, não tinha uma empresa grande no município para ganhar essas licitações, pô. Quem ganhava as licitações eram empresas de fora. Aí vinha uma construtora de Salvador, de Feira de Santana, participava da licitação, ganhava e fazia ali a pavimentação. Foi o que aconteceu. Ela, percebendo isso, ela criou um projeto de lei, em que no projeto de lei, ela tinha um artigo que ela dizia assim, que as empresas vencedoras de licitações no município estariam obrigadas a contratar 30% da mão de obra do próprio município. Vocês entenderam, gente, a lógica? A empresa vencedora na licitação estaria obrigada a contratar 30% da mão de obra do próprio município. Ora, isso tem uma lógica de boa-fé, a proposta da vereadora. Por quê? Porque ela estava querendo proteger os interesses do município. Vinha uma empresa de fora, normalmente ela trazia um barracão, montava ali, e os trabalhadores eram já o pessoal que já tinha carteira assinada, já trabalhava na empresa, e ia lá para ficar no galpão. Em outras palavras, a empresa ia, ganhava o dinheiro do município e ia embora. Não gerava emprego direto, nem indiretamente acabava gerando alguma renda e tal, na rede hoteleira, nas hospedarias e tal, em alguns restaurantes, mas era muito menos do que poderia gerar. E a proposta dela foi nesse sentido. O que foi que aconteceu? Quando o presidente da Câmara, que era a oposição, pediu um parecer técnico, aí eu disse que o projeto de lei era inconstitucional. Só que, quando eu dei o parecer, o presidente da Câmara, ao invés de ler o parecer, apenas disse, olha, nós não vamos colocar em votação, na época foi para a rádio, teve confusão em rádio, nós não vamos colocar em votação porque o projeto ele é inconstitucional. E aí ele tentou verbalizar os motivos dessa inconstitucionalidade, a coisa pegou fogo, cidade pequena, aí se dizia que o presidente da Câmara estava contra o município, que não queria ver a melhora e tal. E aí o presidente da Câmara nos liga, porque ele queria que eu fosse para a Câmara, numa sessão legislativa, explicar porque o projeto era inconstitucional. Eu disse, tudo bem, eu vou. Quando eu cheguei ao município, estavam os meninos das escolas, todo mundo na frente da Câmara de Vereadores. Eu falei, meu Deus, eu virei o inimigo da cidade. Muito cheio de gente, eu estou entrando, o pessoal ainda iniciando umas vaiazinhas e tal. Eu falei, ih, todo sal. Pois bem, entrei. Aí,
primeiro eu elogiei, como a lógica, a boa-fé, a boa intenção do projeto. Que é você fazer gerar riqueza no município. Só que o município tinha duas grandes inconstitucionalidades. A primeira grande inconstitucionalidade era do artigo 19, que nós acabamos de ler, que diz que não se pode criar preferências ou distinções entre brasileiros. Se eu crio um projeto de lei informando que 30% da mão de obra tem que ser daquela cidade, eu estou criando uma preferência, pô. Eu estou preferindo o brasileiro daquele município em detrimento do brasileiro de feira. Isso é inconstitucional. Eu não posso criar esse tipo de preferência. Compreenderam? E uma segunda grande inconstitucionalidade. Valendo 0,3. Quem me diz qual é a segunda grande inconstitucionalidade? Ninguém quer, né? Ninguém quer. Ó, eu fui falar que estava valendo 0,3, duas meninas saíram. Melhor aí, Cláudia, para ganhar 0,3. A menina Lara e Clara Mascarenhas saíram. Ó, quando sai assim, uma sala virtual, me dá vontade de ficar clamando em eco. Lara, 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 Lara. Cadê você? Ó, voltou Lara. Qual segunda grande inconstitucionalidade que nós estaremos aí criando? Seria, professor, como o Cláudia falou, a contratação de forma direta. Rápido. Fala aí devagar. Quem está falando? Janine. Mina Janine, como é que você está? Tô bem, prof. O senhor? Tudo bem. Fala só um pouquinho devagar, que meu áudio está horrível. No caso, a contratação direta? Não é uma contratação direta, porque a empresa que iria contratar os seus empregados, mas estaria obrigada a ter que contratar mão de obra, os empregados daquela cidade. Então, a empresa ganhou a licitação, mas ela estaria obrigada a ter que contratar pessoas daquele município. Os entes devem contratar por regramento próprio. Não é o ente público, entendeu, Cláudia? Ao contratar uma pessoa jurídica por licitação, ela estaria intermediando legalmente mão de obra. Ô, Cláudia, você sabe que eu advogo para cooperativas há muitos anos, viu? E essa é a maior tese quando alguém move uma ação contra a gente, Diogo sabe disso e tal, que é da área trabalhista, Ari, e eu, advogado do lado de cá, é a maior tese que o pessoal cria. Vocês, cooperativas, estão contratando irregularmente e tal, aí mete o pau na gente. Né? Bem, e aí, qual a segunda grande inconstitucionalidade? Vou aumentar 0,4. Não consegui enxergar ainda. Hã? Não consegui enxergar ainda. Você sabe qual é o grande ponto? É o seguinte. Quando eu digo como deve ser feita a contratação e quem deve ser contratado para uma empresa, contratar mão de obra é contratar trabalho, é contratar força de trabalho. Quando eu faço isso e eu crio uma lei nesse sentido, vou escrever aqui, legislando sobre direito do trabalho. O município criou uma lei, isso, Cláudia, está criando lei trabalhista. E não compete ao município criar a lei trabalhista. É uma competência privativa da União. Só a União pode legislar sobre direito do trabalho. Entenderam, gente? Então, qualquer lei municipal ou estadual que se crie. Agora, imaginem vocês, gente, minha grande dificuldade para explicar
numa Câmara de Vereadores, com o povo gritando e tal, em alguns momentos o pessoal lá fazendo silêncio. Não tomou banho de ovo, não, professor? Hã? Não tomou banho de ovo, não? Não, não. Lembra que eu falei no início que a vereadora foi minha aluna de pré-vestibular? Poxa, e aí quando ela me viu, ela me reconheceu, ela não tinha associado Paulo, professor de literatura, que era a disciplina que eu dava aula, literatura, língua portuguesa. Foi quando eu fiz letras vernáculas na UFES, ó, não concluí o curso. E eu comecei a dar aula há 22 anos atrás. Na faixa dos meus 18, 19 anos, comecei em sala de aula em pré-vestibular, o dono do pré-vestibular dizendo, bicho, não disse que você tem nem 18, nem 19 anos. Você disse que tem 21, 22, que está terminando a faculdade. Ó que mentira. E ela foi minha aluna no dia da sessão, quando eu comecei a falar e tal, que eu elogiei o projeto dela, que mostrava que tinha boa fé, mas que eu precisava de alguns minutos para explicar por que seria inconstitucional, ela pediu a palavra. Quando ela pediu a palavra, ela me elogiou. Eu falei, porra, me senti, né? Que eu tinha sido um bom professor e tal, não sei o quê, que ela era professora, salvo engano, era professora de matemática. Isso é o município de Anguera, gente. Se alguém aí for de Anguera, talvez conheça essa vereadora e tal. Enfim. A situação construída, a situação criada, significa dizer que o artigo 19, ele nos dá, a importância dele, gente, é para nós conhecermos e aplicarmos a construções futuras. E, por fim, para matarmos essa parte do artigo 19, um outro exemplo, eu estou mostrando assim, ó, como é que essa teoria do artigo 19 ela é aplicável na prática. Entenderam, gente? Para sair um pouquinho desse mundo abstrato e você ver como isso é latente, é do dia a dia. Eu, advogando para uma empresa aqui em Feira de Santana, dono de um posto de gasolina. Olha a aplicação do inciso 1 do artigo 19, viu? Quer dizer, não foi aplicado, eu consegui afastá-lo, mostrando que estávamos certos. Uma senhora, ela é dona de aqueles postos de gasolina, que é de família, a família não tem 10 postos, tem 1, 2 ali, família guerreira. Tinha um posto de gasolina aqui em Feira de Santana, e a gente tinha que pegar relatórios, a Agência Nacional de Petróleo fiscalizava muito, então tem uma série de regramentos que envolvem postos de combustível. O posto de combustível, por exemplo, não pode estar ao lado de uma escolinha, não pode estar ao lado de situações ou empresas que possibilitem grandes aglomerações de pessoas, porque no risco de uma explosão e tal, o impacto e a gravidade disso é muito grande. Então tem uma série de regramentos. Onde é que você vai instalar o posto de combustível? Onde será e tal? Seria assim. O que aconteceu? Aí o posto já funcionava há alguns anos num determinado espaço e tinha um galpão. Aqueles galpões, gente, não sei se vocês já viram, só tem um esqueleto do lado do posto de combustível, pô. Aí alugaram esse galpão, levantaram as paredes e tal. De repente, o galpão era uma igreja. Construíram, edificaram um galpão lá e colocaram uma igreja. No dia que foi criada a igreja, que a gente soube que era igreja, a dona do posto entrou em contato comigo e eu disse, bem, vamos tomar essas providências, porque se a gente deixar, não vai haver renovação da nossa licença para o funcionamento do posto. O que eu fiz? Aí eu mandei uma notificação para a igreja, na figura do pastor, dizendo que ali era um local que não poderia ser instaurada uma igreja por tais motivos, que a legislação federal, estadual proibia expressamente isso. Notifiquei o município da condição fiscalizadora dele, porque se acontece uma tragédia, aí eu vou depois mostrar, ó, o município sabia, nós notificamos o município, não foi tomada nenhuma providência, pronto. Só que não houve bom senso. O pastor, a igreja foi até nós, teve um bate-boca com a dona do posto de combustível, dizendo que nós éramos satânicos, que isso era um absurdo, que a palavra de Deus era fortalecedora, era uma confusão. Eu disse, logo eu, que sou covarde e temente, e aí foi para a justiça, e eu lembro que o argumento utilizado pelo pastor, pelo advogado da igreja, era o seguinte, era o artigo 19, inciso 1º, dizendo que o Estado era vedado à União, aos estados, municípios e tal,
embaraçar o funcionamento das igrejas, subvencioná-las ou estabelecer cultos religiosos. Não pode estabelecer, não pode subvencionar, mas também não pode embaraçar o funcionamento das igrejas. E o que se estava tentando fazer seria um embaraço ou a proibição do uso da existência da igreja. Aí eu provei por A mais B que não era o posto de combustível que chegava depois da existência da igreja. A igreja já existia e estávamos chegando. Não, nós já existíamos, estávamos estabelecidos ali há quase uma década e chegou a igreja em um local indevido. Compreenderam? Sem respeitar os limites de estabelecimento. Enfim, e para vocês terem uma ideia da importância, muitas vezes, de artigos que podem não ser tão cobrados em prova de concurso, mas nos auxilia, nos ajuda no entendimento. Pois bem, vou voltar agora, meus colegas, no slide do artigo, com o artigo 20, viu? Para a gente arrematar essa parte do artigo 20. Já conseguem visualizar os slides, gente? Sim, professor, dá para ver. Pronto. Aí vamos lá. O artigo 20. Como é que ele nos coloca? O artigo 20, gente, são os bens da União. 11 incisos aí. Deixa eu ampliar aqui, colocar aí no modo de exibição para ficar mais visual. Aqui, ó. Os bens da União, que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Uma série, são 11 incisos. Atenção a alguns termos. As terras devolutas. Ô, Paulo, o que é terra devoluta? O primeiro entendimento é as terras desocupadas, que são da União e tal. Na verdade, as terras devolutas, a palavra devoluta significa devolvido. As terras devolvidas, indispensáveis à defesa das fronteiras. Como assim terras devolvidas? Por uma questão histórica. Quando o Brasil se tornou independente em relação a Portugal, em 1822, as terras que pertenciam a Portugal, elas foram devolvidas ao Brasil. Pertencentes, portanto, à União, essas terras devolutas, devolvidas. Então, devoluto não é sinônimo de abandonado. Devoluto não é sinônimo de que não tem ninguém, que ninguém é dono. Não. Devoluto significa aquilo que foi devolvido, as terras devolvidas. E aí nós temos, gente, caminhando uma série de incisos. Eu chamo a atenção de vocês para que vocês leiam constantemente o inciso 9. Os recursos minerais são da União, inclusive os do subsolo. E a questão das terras indígenas, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Índio não tem terra no Brasil. Índio, ele ocupa terras. Ah, Paulo, mas eu fui para Porto Seguro, passei por algumas terras ocupadas por indígenas e eu tive que pagar pedágio. Eu sei, irmão. E você que não pagasse seu pedágio. Para quem não sabe, não é um pedágio de R$3,20, R$3,80, 4 e pouco. Não. Eles cobram R$100, R$150. Agora, com a nova cédula, deve estar cobrando 200. E você que não pague. Então, uma atenção, gente, aos incisos 1, 2, 9 e 11. 1, 2, 9 e 11. São incisos aí que aparecem sempre em provas de concursos. Óbvio que você deve ler todos os 11 incisos, uma leitura rápida, só para você se familiarizar. E aí nós falaremos, gente, de competências. Eu quero que você visualize aí esse quadro, esse organograma aí, competências, as competências podendo ser competências materiais ou competências legislativas, competências materiais ou legislativas e os tipos. As competências materiais são exclusivas ou comuns, e as legislativas elas são privativas ou concorrentes.
eu vou interromper essa exibição, voltar aqui conosco. Eu vou explicar aqui o que vocês vão entender de cada uma delas. Ó, o que vocês vão aí entender? Observem bem, gente. As competências, elas serão de 2 blocos. Então, vamos lá. Esse é o ponto nuclear da nossa aula, viu, gente? Ponto nuclear. As competências, elas serão de 2 tipos. Guarda bem isso, viu? As competências, elas serão de 2 tipos. Ou a competência, ela é material. O que é competência material, Paulo? É a competência de gestão, a competência administrativa. Quem vai cuidar, quem vai zelar, quem vai manter limpo, quem vai fiscalizar as coisas, quem vai manter a limpeza de praças. Então, é uma atividade, ó, material ou administrativa. E as competências, elas serão de 2 tipos, materiais ou administrativas, e elas serão também legislativas. Lembra quando eu falei do exemplo de legislar sobre direito do trabalho? Cláudia chegou comigo naquele momento, ó, direito do trabalho, porque está dizendo como deve ser feita a contratação. Então, 2 tipos de competências. As competências, elas serão de 2 tipos. Ou para legislar, eu vou botar aqui na mão esquerda certinho, ou para competências materiais, para administrar, ou competências para fazer uma lei, competências legislativas. Ó, vamos entender bem isso, viu, gente? Competências para legislar e competências para zelar, cuidar, administrar. Competências materiais. Pois bem, diante disso, e se você bem entender isso, entenderá o resto. Paulo, quais são os tipos de competências materiais? Guarde, não esquece, por favor. Olha, se você guardar, gente, esses conceitozinhos aqui de competência, vocês respondem tantas questões, poxa, sem nem ter lido a Constituição, pô. Dá para responder milhares de questões. Basta que você entenda isso que eu estou agora verbalizando. Ó, as competências materiais, que são de administração, de gestão e tal, elas serão de 2 tipos. Beleza, Cláudia. Elas serão competências ou exclusivas ou comuns. Então, as competências materiais, elas só podem ser exclusivas ou comuns. Guarda bem isso. Exclusivamente de quem? Da União. Comum de quem? Comum a todos. União, estados, municípios, Distrito Federal. Compete a todos. Competência comum. Exemplo de uma competência comum. Quem deve cuidar do patrimônio artístico, cultural, arquitetônico de uma cidade? Você vai aqui, cidade que eu adoro, diga-se em passagem, não sei se tem alguém aqui de lá. Eu adoro, sou apaixonado por Cachoeira, São Félix. Minha família materna é de Conceição da Feira. Paterna é aqui da Caatinga, do sertão de Cipó, Caldas de Cipó, a paterna. Inclusive, minha família paterna é mais bruta, mais agredida pelo tempo, pelas dificuldades e tal. Já a família materna, não, ela foi mais suavizada aqui pelo recôncavo. O município de Cachoeira tem um conjunto arquitetônico riquíssimo. O conjunto arquitetônico de Cachoeira. Quem deve cuidar desse conjunto arquitetônico? Das praças, do zelo, do cuidado. É uma competência que deve ser exclusiva da União ou uma competência que deve ser comum a todos? Como assim comum a todos? O município de Cachoeira deve cuidar, o prefeito deve se preocupar com isso, o governador do estado da Bahia, deve se preocupar com isso, a União deve se preocupar em manter, em zelar, em guarnecer. Se você observar, por bom senso, acho que dá para você responder. Isso, Bianca. Dá para a gente perceber que é uma competência de caráter comum. Que todos devem zelar, cuidar.
Se fosse uma competência somente da União, puxa vida. Seria, me parece que trágico. Ser também exclusivamente de um município seria muito ruim por uma questão de recursos. Então, ela tem que ter um caráter comum. Agora, uma competência exclusiva. Quem deve emitir moeda, fazer dinheiro? Feira de Santana? O Estado da Bahia também? A União? Todo mundo vai poder? De quem é essa competência para emitir moeda? É uma competência, nesse caso, exclusiva da União. Se você observar, gente, por bom senso dá para você responder muita coisa. Bom senso. Você consegue perceber o que vai ser competência comum e o que vai ser competência exclusiva. Fica aí também a sugestão, lá no finalzinho da nossa aula, pega o texto constitucional, pô. Dá uma olhadinha nele, leia os incisos dos artigos constitucionais que são de competência exclusiva e comum. E são os artigos ímpares. Artigo 21 e 23. Competência exclusiva da União. 23. Competência comum a todos. Bem, e as competências legislativas? Como é que elas são? As competências legislativas, gente, elas são não exclusivas, porque exclusiva é competência material. A competência da União para legislar, ela é privativa. Ou pode ser concorrente. Observe que concorrente está bem próximo do conceito de comum, viu? Concorrer não é disputar. Significa legislar ao mesmo tempo, vigorarem ao mesmo tempo leis que podem ser dos estados e da União. Então, a União pode legislar de maneira privativa ou teremos competência concorrente. Vamos ver se você entendeu até então o que eu verbalizei para vocês. Eu vou dar aqui uma proposição, uma letra A de uma questão de concurso. Uma letra A de uma questão de concurso. Aí está lá. Compete a, 2 pontos. Letra A. Aí eu digo assim. Compete exclusivamente à União legislar sobre o direito do trabalho. Compete exclusivamente à União legislar sobre o direito do trabalho. Essa afirmativa, gente, é afirmativa verdadeira ou falsa? Desculpa. Verdadeira ou falsa? Show de bola. Os demais conseguiram acompanhar o raciocínio, gente? Não, Ellen. Não vai ser verdadeira. Por quê? Por que ela não é verdadeira? Vamos entender. Olha a minha frase. Eu vou escrever para ficar melhor, tá bom? Compete exclusivamente à União legislar sobre direito do trabalho. Onde está o erro dessa afirmativa? Observe que ninguém precisa ler o texto constitucional agora. Não há essa necessidade. Mas vocês conseguem perceber que quando eu digo assim, ó, compete exclusivamente à União legislar, já está errado. Por que já está errado? Porque competência exclusiva não é legislativa. A competência exclusiva, ela é administrativa ou material. No lugar, para que eu tivesse essa proposição como verdadeira, eu teria que escrever ali, ó, compete privativamente. Então, a competência privativa, ela é legislativa. Muitas vezes, quando se ensina esse conteúdo é ensinado assim. O que é competência exclusiva? O que é competência privativa?
Competência exclusiva é indelegável. Competência privativa é delegável. A gente pode até afirmar isso. Mas temos que entender que a competência exclusiva ela sempre será material. E que a competência privativa ela sempre será legislativa. O que é a competência exclusiva? Ela é material, legislativa, privativa. Eu quero que vocês guardem isso. Isso que é importante, gente. Conhecer logo esses conceitos aí. Eu vou voltar para você visualizar aquele slide. Vocês visualizarem aqui comigo o slide. Vou aqui na janela do aplicativo. Ó, Ellen, mais uma vez, só para a gente reforçar, tá bom? Vocês conseguem ver aí a imagem? Conseguem, gente, visualizar aí? Um áudio vivo aí. Porque eu não consigo, quando eu coloco no slide, eu não consigo ver o chat. Estão conseguindo visualizar, pessoal? Sim, Competências? professor. Pronto. Ó, competências, elas serão em dois tipos. Materiais ou legislativas. A competência material ela é exclusiva ou comum. A legislativa ela é privativa ou concorrente. Na frase que eu construí e que estava errada, eu disse, compete exclusivamente, olha o que eu disse, compete exclusivamente à União legislar. A competência exclusiva não é para legislar, gente. É para cuidar, é para administrar. Isso está entendido, pessoal? Essa distinção. Vou voltar. Ó. Vamos lá. O objetivo, então, é esse. Entender esses conceitos. Até porque eu não gosto de dizer assim, ó, exclusivo é delegável, indelegável, privativo é delegável. Dizer isso pode induzir vocês a algum erro lá na frente. Por exemplo, o artigo 84 do texto constitucional fala das competências privativas, o termo é esse, viu? Compete privativamente ao presidente da República. E aquelas competências ali, elas são indelegáveis. Então, o conceito não seria aplicável. O artigo 51, que fala sobre competências da Câmara dos Deputados, diz também assim, ó, compete privativamente à Câmara dos Deputados, competências indelegáveis. E o termo usado foi compete privativamente. Compete privativamente. Então, a gente tem que ter uma cautelazinha aí nesses conceitos e como eles são passados, tá bom? Vamos lá. Aí o que eu dizia? Que eu tenho dois tipos de competências, materiais e privativas. Competências materiais e, competências materiais e legislativas. Materiais e legislativas. Está sacramentado isso. Beleza. Dentro dessas competências materiais e legislativas, agora vamos dar um enfoque grande aos artigos, vou escrever aqui, 22 e 24. São muito cobrados esses dois artigos. Porque são as competências legislativas e a gente percebe, gente, que o maior número de inconstitucionalidades está nesses artigos 22 e 24. Leis que são criadas usurpando competências, quem deveria criar não tinha competência e tal. Isso cria uma grande dificuldade. Vou lhe dar um exemplo. Aqui em Feira de Santana, aqui em Feira, em Salvador também aconteceu. O pessoal começou a criar leis regulando os estacionamentos particulares aqui em Feira de Santana. E aí dizer assim, ó, vamos criar uma lei municipal dando direito de tolerância de 10 minutos, 15 minutos dentro do estacionamento. Vamos tentar proibir o shopping center de cobrar pelo seu estacionamento. Aí, município A ou B criando leis com essas proibições ou regulamentando essas situações. O município não pode criar lei regulando cobrança ou não de estacionamento, porque é direito civil.
Puxa, foi em cima, Cláudio. Cláudio, eu estou com vontade de lhe dar uma pontuação extraordinária. Vou ver lá na frente. É direito civil, e direito civil, concordo, compete privativamente à União. Então, às vezes, o vereador diz, vamos criar uma lei e tal, aí a Câmara vai lá, aprova. Depois de aprovada, aí quando a empresa se vê acuada, ela mete uma ação judicial e diz, olha, eu não vou me submeter a isso porque essa lei é inconstitucional e, inclusive, é uma inconstitucionalidade que já está pacificada há uns 8 anos, né? 2011, 2012, o STF já tinha pacificado esse entendimento de que não pode o município legislar sobre regulação de cobrança de estacionamentos particulares. Um excesso grande aí. Pois bem, colegas, então eu já tenho uma linha aí, que é a importância dos artigos 22 e 24, porque muitas inconstitucionalidades são praticadas. E no artigo 22 se diz assim, compete privativamente à União legislar sobre... Aí, meu velho, ó, calhamaço de incisos dos assuntos que são de competência privativa da União, legislar privativamente, a União legislar privativamente sobre esses assuntos. Mas o que ocorre? Essa competência privativa da União, no parágrafo único, ela é mitigada, ela tem uma ressalva. O parágrafo único do artigo 22 vai dizer assim, ó, tudo bem, é competência privativa da União. Aqui no meu parágrafo único, depois de todos os incisos, vai ser dito assim, beleza. Só que lei complementar federal poderá autorizar os estados a legislarem sobre questões específicas das matérias tratadas no artigo 22. O que eu estou falando para vocês é como está na Constituição. Olha bem o que é dito, gente, para a gente entender. E daí o porquê de muita gente lá na frente dizer a competência privativa é delegável. Compete privativamente à União legislar sobre cada inciso. Muitos incisos ali são construídos, colocados nas competências da União, privativas da União. Quando chega no final do artigo, o parágrafo único é dito assim, ó, lei complementar poderá autorizar os estados a legislarem sobre questões específicas do artigo 22. Então, como se dissesse assim, olha, a União tem competência privativa para legislar sobre direito civil, sobre direito processual civil. Sobre algumas questões específicas poderão ser delegadas desses assuntos aos estados. Aí nascem 3 perguntinhas sobre essa competência privativa. A competência privativa significa dizer como se delega. Se delega por lei ordinária? Se delega por medida provisória? Como se delega. Como se delega. Medida provisória? Lei ordinária? Decreto? Não. Lei complementar. Lei complementar. Eu ia digitar, Cláudia já colocou para mim. Como se delega? Lei complementar. Ela pode autorizar. Aí vem a segunda pergunta. A quem? A quem se delega? A quem se delega? Se delega aos estados. Beleza, Mirela. E aí a parte principal. O que se delega? O que é delegável? O que se delega? Questões específicas. Pronto. Acabou meu problema, pô. Então, observe que daí nasceu a ideia de que competência exclusiva é indelegável. Um exemplo de competência exclusiva, para você entender bem. Compete à União declarar a guerra e celebrar a paz. É a competência exclusiva da União. A União não pode transmitir à Feira de Santana ou ao Estado da Bahia a decretação de guerra. A Bahia dizendo, decreto guerra à China. Eles são muitos, mas a gente é ruim. Venha! Vai, para tu ver. Competência, aí, nesse sentido, exclusiva, ela é indelegável, não transfiro a terceiro.
Só uma ressalva, viu? Olha o inciso. Compete à União declarar a guerra e celebrar a paz. Cuidado, você que no futuro vai escrever uma questão aberta, prova de concurso, e você lembra disso, cuidado para você não escrever assim, ó. Compete à União declarar guerra e paz. Paz não se declara. A paz se celebra. Cuidado com isso. Então, Paulo, mas é tão pequeno. Depende. Se você está fazendo uma prova de magistratura no fabrico, na construção de uma sentença, em uma das fases finais do concurso, o rigor técnico é exigido, pô. Então, você não deve dizer que decretou a guerra e paz. Você decreta a guerra e celebrará a paz. Então, o rigor técnico muitas vezes é necessário, tá bom, gente? Já nas questões privativas, eu tenho a possibilidade de delegação, guardando esse norte. A quem se delega, de que maneira vai ser feita essa delegação e o que será ou poderá ser delegado. Pronto, matei competência de cunho privativo. Aí vou voltar um pouquinho, mais uma vez, a nossa slide, para vocês visualizarem o que eu estou verbalizando, tá bom, gente? Para vocês enxergarem aqui o que eu estou falando para vocês. Ó, estão visualizando aí, gente? Eu fico com medo de continuar e ter alguém que não esteja visualizando ainda. Sim, professor. Pronto. Então, vamos lá. Então, competências materiais. Eu vou pular só um pouquinho essa questão das competências materiais, rapidinho, para chegar ao que eu quero, que é a competência privativa. Nesse eu volto para competências materiais. Competência privativa. Artigo 22, parágrafo único, nos dirá: lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Então, como é que se delega por lei complementar? A quem, meus amigos? Aos estados. O que será delegado ou delegável? Questões específicas das matérias tratadas no artigo. Então, guarda isso, pessoal, sobre o que é competência privativa. Agora, lembrar sempre, competência legislativa, faz esse link aí, é uma competência, a competência legislativa, ou ela é privativa, ou ela é concorrente. Isso não pode ser esquecido, tá bom? Aí não vou falar ainda da competência material, não. É competência legislativa concorrente. E eu vou analisar o artigo 24, que tem 4 parágrafos. Deixa eu interromper mais uma vez aqui, voltar com nossa imagem. Ó. Vamos ver aqui o que a gente pode extrair de competências concorrentes. Está no artigo 24, como eu disse, mas eu queria muito, gente, que vocês estabelecessem o seguinte norte de entendimento. Qual é o norte de entendimento que eu quero que vocês tenham? Eu quero que vocês pensem assim. A União, a competência concorrente. Assim, o caput do artigo seria: compete concorrentemente à União, aos estados, legislarem sobre. Então, eles têm competência concorrente para falar sobre determinados assuntos. Mas o que seria essa competência concorrente? É aí que entra, inclusive, uma pergunta, acho que foi Bianca. Salvo engano, não foi Bianca. Me perguntou sobre o que era competência suplementar. Lembra? É agora que a gente vai começar a falar sobre competência suplementar. Entendeu? Aí foi por isso que eu disse, ó, está aqui no conteúdo, mas vou te responder te dar uma resposta de algo que está cá na frente ainda. Então, assim, ó, a competência concorrente significaria dizer que a União vai criar regras gerais. Eu poderia até escrever aqui, ó, União. Qual o perfil, qual o papel da União? Vai estabelecer regras gerais. Pronto. Esse aí é o perfil, é o papel da União. O que a União faz?
regras gerais. Pronto. Esquece isso não, viu, gente? Exemplo do salário mínimo, como eu dei. Qual o papel dos estados? Os estados estabelecem, podem ou devem, né, em alguns momentos, suplementar a regra geral. Suplementação da norma geral. Pronto. Então, o que é competência concorrente? É isso. Guarda isso. União, regras gerais. Estados, suplementação da norma geral. Então, União, regras gerais, estados suplementam a norma geral. Lembre-se, eu estou falando sempre de uma relação, estou falando de uma relação legislativa. Beleza. E aí vem o que muita gente acaba esquecendo e tal, e é fácil, pessoal, muito tranquilo. Ô, Paulo, e se não tiver a norma geral, pô? Eu preciso da lei que criará a regra geral, mas ela não existe. Se não existir a regra geral, a norma geral, aí os estados, para que não fiquem prejudicados na inexistência de uma lei que lhe seja norteadora, aí os estados, guarda isso, porque não vai dar para escrever aqui. Os estados, inexistindo regra geral, os estados, o que eles podem fazer? Podem legislar plenamente. Os estados podem legislar plenamente. Para atender aos seus interesses, a Constituição chama de peculiaridades, para atender às suas peculiaridades, às suas perspectivas pessoais. Então, União, regras gerais, Estado, suplemento. Não tem regra geral? Não tem problema. O Estado vai criar a lei dele. Só que aquela inexistência de lei geral vai ser superada em algum momento. A lei geral que é faltante, pô, pode a União escrevê-la daqui a 5 ou 6 anos. E aí, quando escrever a sua norma geral, que vai ser válida para todos os estados brasileiros, se a Bahia já tiver feito a sua lei, o que acontece com as duas leis? Aí é que entra o conceito de concorrência. Elas vão ficar lado a lado, gente. Elas vão concorrer. Elas vão viger ou vigorar ao mesmo tempo. Compreenderam? Elas vão vigorar, elas vão viger ao mesmo tempo. Contudo, se houver alguma parte da lei estadual que contraria a norma geral, a norma federal, aquela parte da lei estadual contrária à lei federal, ela será suspensa. Então, ó, uma última observação, que é o parágrafo 4º. Se houver contrariedade entre as normas, suspende-se a norma estadual no que for contrário. Gostaria muito, gente, se vocês tivessem, que vocês possam entender isso. Esse artigo 24, na competência concorrente, é muito cobrado. Vamos ver se a gente consegue entender direitinho. Faça um exercício de autoavaliação aí. Qual o papel da União? Criar normas gerais. Os estados suplementam. Se não tiver a norma geral, os estados podem criar suas leis plenamente. Se no futuro surgir a norma geral, ela vai concorrer com a norma estadual. Se houver algum tipo de conflito entre elas, prevalece a norma geral e suspende-se a eficácia da norma estadual naquilo que for contrário. Colegas, eu escrevi a expressão suspende-se. Eu não disse que revogava. Por que suspende? Porque se por algum motivo a norma geral deixar de existir, o que estava suspenso na norma estadual voltará a vigir, a vigorar.
Compreenderam, gente? Vamos ver isso aqui com alguns... Eu grifei, eu coloquei em negrito no slide para vocês poderem visualizar melhor. Ó, deixa eu pegar aqui o compartilhamento de tela. Aí, gente, no compartilhamento de tela, vocês enxergam competências legislativas concorrentes. Artigo 24. O que está em negrito, eu tentei escrever no chat. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Qual o papel da União? Normas gerais. A competência da União para legislar sobre normas gerais não impede, não exclui a competência suplementar dos Estados. Então, diante da norma geral, os Estados podem suplementá-la. Terceiro parágrafo. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender aos seus interesses, às suas peculiaridades. Observe o que está em negrito, viu, gente? Que é o núcleo, é o principal. A superveniência, o que é a superveniência? Surgimento futuro de uma lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Beleza. Aí eu vou... Eita, fechei o slide. Puxa. Ó. Acabei fechando aqui o slide, mas deixa eu só reabrir aqui e eu quero dividir uma questão com vocês. Eu quero ver se vocês bem entendem vou colocar uma questão numa prova antiga, mas vamos ver se vocês conseguem responder aí, se conseguem chegar à resposta verdadeira. Deixa eu abrir aqui a questão para dividir com vocês. 2 segundinhos só. Dois segundos, viu, gente? Vou aumentar aqui a fonte. Bem, deixa eu compartilhar a tela agora com vocês. Eu vou, ó, Ellen, o slide eu coloco no portal Dominus, viu? Ó. Vamos ver aqui quem consegue a resolução disso. É aquela que está gravada com o número 11. Estão vendo aí, gente? Conseguem visualizar essa questão? Alguém pode abrir um áudio só para me dar um ok? Tem alguém ainda na sala? Para dar um ok? Tudo certo, prof. Pronto. Vamos lá. Vamos ler essas proposições, vamos ver quem consegue acertar e se consegue ter uma boa interpretação. Sobre a competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre determinadas matérias, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, é verdadeiro e falso, beleza? Vai marcando aí. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Então, na competência concorrente, a União estabelece normas gerais. Verdadeiro ou falso? Vai escrevendo. Vá colocando isso no chat.
Eu, quando sair do slide, eu vou olhar quem foi que acertou. Vamos lá. A competência da União para legislar sobre, corrigir isso aqui, sobre normas gerais, não exclui, isso aqui é o estagiário, não exclui a competência suplementar dos Estados. Então, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Verdadeiro ou falso? Está marcando. Tirar esse U aqui. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui o chat. Ó, teve gente respondendo. Ó, vamos ver. Voltar. Verdadeira, então, até para as que responderam, as três primeiras. A última. A superveniência de lei federal, surgimento posterior de lei federal, sobre normas gerais, não suspende a eficácia da lei estadual sobre o mesmo assunto, permanecendo esta em pleno vigor. A superveniência de lei federal sobre normas gerais não suspende a eficácia da lei estadual sobre o mesmo assunto, permanecendo esta em pleno vigor. O que diz a Constituição? Que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. A questão está dizendo: a superveniência de lei federal sobre normas gerais não suspende a eficácia da lei estadual sobre o mesmo assunto, permanecendo esta em pleno vigor. Ou é a letra A, todas são verdadeiras, ou é a letra D, 3 verdadeiras, a última sendo falsa. Vou interromper aqui o compartilhamento. Vou ver o que foi dito aqui. Uma mudança. Uma letra D. E aí, colegas? 2 alunos apenas. Qual o raciocínio que nós devemos ter? A letra A, a última proposição, diz assim: a superveniência de lei federal sobre normas gerais não suspende a eficácia da norma estadual, permanecendo esta em pleno vigor. Essa última proposição, ela é verdadeira ou falsa? Tem uma pequena confusãozinha aí. Como a questão não expressou a contrariedade, não podemos presumir. É aí que está um grande problema, Cláudia, que é que nos leva a essa inquietude. A letra D, ela me diz, existindo uma lei federal sobre o mesmo assunto, não suspenderá a norma estadual, permanecendo esta em pleno vigor. Se eu interpretar ipsilíteres como está ali, significa dizer que se tiver alguma parte contrária, ainda que não tenha ou tendo, não importa, a lei estadual, em qualquer situação, se não criou a ressalva, significa dizer que em qualquer situação ela seria mantida, ou ela será mantida. Isso não será verdadeiro, porque a Constituição, ela cria a ressalva. Se tiver parte contrária, suspende. Então, a última proposição, ela é falsa. Compreende? Mas causa aí uma pequena dúvida. E aí, para a gente finalizar a nossa aula, antes que haja uma fuga dos meus alunos, eu vou à parte das competências materiais, que eu fiz uma inversãozinha, porque é uma parte mais simples. O que são as competências materiais? As competências materiais estão não nos artigos pares, estão nos artigos ímpares, artigos 21 e 23. 21, competência exclusiva, só da União. 23,
União, estados, municípios. O que é a competência? O que você percebe? Quando é que você percebe que a competência ela é material? Os verbos, gente, tanto do artigo 21 quanto do artigo 23, estarão na sua forma infinitiva. Verbos: correr, andar, pedalar. Então, são atos, são condutas. Isso é tanto no artigo 21 quanto no 23. Diferente dos artigos 22, compete à União legislar privativamente sobre direito civil, direito financeiro. Olha uma redação. Já no artigo 21, competência exclusiva, verbo, compete exclusivamente, não tem a expressão exclusivamente não, viu? O artigo 21 só tem assim, compete à União. Entendemos que esse compete à União é exclusivo, porque se quisesse que fosse comum, não teríamos dois artigos, o 21 e o 23. Sim, pode sim, Bianca. Pode sim. Inclusive, a própria ideia do verbo no infinitivo já nos sugerirá exatamente isso. Vamos aqui finalizar o nosso encontro com essas menções. Oh, eu apaguei aqui eu fechei o slide. Deixa eu abrir aqui novamente a parte final. Ó. Finalizando aqui essa parte final, deixa eu compartilhar com vocês. Pronto. Da organização do Estado. Ops. Competências materiais, para vocês observarem. Observar os verbos na forma infinitiva em todos os incisos. Tanto os do artigo 21 quanto 23. Artigo 21, competência exclusiva, somente a União. 23, União, Estados e Municípios. Dica importante, esse poder-dever, o verbo na forma infinitiva indica a ação que é propriamente dita, sem situá-la no tempo, desempenhando uma função semelhante a um substantivo. O infinitivo é o nome do verbo, está sempre terminado em R, nunca terá outra terminação. Exemplo, caminhar, correr, andar. Por fim, para vocês entenderem a importância do que nós estamos falando, gente, em abril, no dia 15 de abril, salvo engano, nós tivemos o Supremo Tribunal Federal reconhecendo competência concorrente de estados, Distrito Federal e municípios no combate à Covid-19. Isso há 5 meses atrás, exatamente 5 meses atrás, o STF se debruçava sobre o entendimento do que é competência concorrente ou não, e a quem concorreria falar sobre isso. E se seria competência concorrente ou se seria competência privativa. Foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade para fazer essa discussão. A ação direta de inconstitucionalidade, ADI, deixa eu pegar o número dessa ADI aqui para vocês, nesse material, vou ver se eu subo só um pouquinho aqui. ADI 6341, ação direta de inconstitucionalidade 6341. Então, gente, em suma, são conceitos a todo momento cobrados. É importantíssimo que vocês entendam artigos 21 e 23, competências materiais, mas muito mais importante, me parece, os artigos 22 e 24 da Organização do Estado. Próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a organização dos poderes, e o primeiro embate, a primeira discussão é sobre... Eu vou finalizar ainda uma parte desse conteúdo, viu, gente? Mas é importantíssimo também nós entendermos o processo de legislar, o processo legislativo, tá bom? O slide de hoje eu vou postar no portal Dominus, as aulas que gravei e as que estão gravadas aqui no nosso chat, as gravadas no meu celular e as gravadas aqui no chat, no portal AVA, eu quero ver se eu disponibilizo entre amanhã e sábado, tá bom, gente? No mais, obrigado aí pela atenção de todos vocês, pelo caminhar dessas 2 horas juntos, tá bom?
grandíssimo abraço e agora partir para a aula da noite, para finalizar o dia. Beijo forte para todo mundo, viu, gente? Boa noite, valeu, grande abraço para todo mundo, viu, gente? Deixa eu salvar aqui, salvar essa gravação direitinho.